Alô, alô, e tá começando mais um Terapia da Noia, a sua rádio consultório de bolso com ideias para você reorganizar sua mente e dar aquela patinada no juízo, para você aprender a se acolher e a se amar cada vez mais e mais e mais. Então, se tu tiver cabeça, vem com a gente, porque hoje o assunto, assim, olha, é maravilhoso, vou fazer suspense. Tarararam. Hoje a gente vai falar sobre a moda que tá tendo de todo mundo ser terapeutizado, ter as emoções organizadas e estarem disponíveis para se relacionar de forma assim magicamente perfeita. E hoje eu queria conversar sobre o mito da terapia. Primeiro de tudo e antes de mais nada, terapia é um privilégio. Infelizmente, porque terapia é uma ferramenta que poderia sim ser utilizada para prevenção de doenças mentais, uma vez que a gente tem uma quantidade absurda, enorme de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, passaram por situações difíceis na infância, foram criados dentro de ambientes que têm, assim, um monte de perigo para o nosso cérebro, para o nosso coração, tá? Porque essa união entre mente e cérebro, ela começa muito, muito pequenininha. Então, se as pessoas são criadas em ambientes violentos, em ambientes onde elas não têm voz, não têm expressão emocional, elas não têm acolhimento, elas não têm direito a lazer, elas não têm direito a uma educação básica, elas não têm direito a serem levadas em consideração, essas crianças vão virar adultos adoecidos, ponto final. Problema de saúde pública é a epidemia de pessoas adoecidas adoecendo outras pessoas. Então o tema de hoje ele é delicado porque ele não tem só um ponto. O mito da terapia ele vai muito além daquilo que a gente consegue palpar de forma concreta. Porque nós falamos muito a respeito da análise, né, que é uma outra forma que as pessoas se referem ao processo terapêutico, né? Análise é um pouco diferente daquilo que é proposto na terapia cognitivo-comportamental. Só que, independente da abordagem que você faça terapia, estar com um psicólogo criando esse espaço de compreensão e desenvolvimento pessoal é um negócio tão privilegiado, mas tão privilegiado, que uma parcela minúscula da população chega a conseguir, né? E, ok, depois da pandemia a gente teve sim um desenvolvimento de assuntos nesse sentido nas redes sociais e a gente consegue coletar informações que são válidas a respeito de saúde mental, tá? E assuntos em psicologia que tem aplicabilidade prática, né? Que você consegue entender um pouco mais sobre o comportamento humano, isso é muito bom. Mas o que a gente não conversou aqui é que isso é insuficiente. Terapia é um problema em saúde pública porque a falta da terapia, e aí eu não tô falando uma terapia formal, só paciente, o psicólogo e o desenvolvimento de uma conversa a respeito daquele ser humano que tá ali na sua frente. A gente tá falando sobre princípios básicos da psicologia, a gente precisa falar sobre as emoções, a gente precisa falar sobre a regulação emocional, que são conceitos, assim, super importantes. Eu tenho que saber o que eu sinto, como é o nome disso, eu tenho que saber qual é a intensidade, qual é a frequência, essa emoção tá adoecida em mim, ela tá saudável em mim, eu sei o que fazer quando eu sinto essa emoção, quais são os meus comportamentos que eu acabo utilizando, assim, sempre para resolver esses problemas que essas emoções adoecidas estão causando dentro de mim. A minha família se sente assim, como a minha família resolve problemas? Olha a quantidade de coisa que a gente teria que olhar. E olha, gente, isso poderia ser feito na escola. Algumas escolas hoje têm programas de educação emocional, isso é ótimo. Mas ainda assim, não é suficiente, porque boa parte das escolas que tem programa de educação emocional são escolas caríssimas, né? Então, os programas que estão voltados para a saúde mental, né, que atingem a população de base, são programas que carecem de muito incentivo. São programas que estão antes do que seria chamado de elementar. Então, um processo terapêutico, para que ele possa se fundir numa sociedade, ele precisa começar com todos nós entendendo a importância da saúde mental e da educação psicológica. E aí, se você está me escutando e você não consegue nomear o que você sente, se você não sabe dizer se é raiva, se é medo, se é nojo, se é ansiedade, se é angústia, então você tem que estudar um pouco sobre isso. Se você não tem dinheiro para fazer terapia, ok, vamos começar por aqui. Eu não posso fazer nada muito além daquilo que eu tô fazendo aqui nesse podcast hoje,
embora eu deseje ardentemente que as pessoas possam sim ter acesso a esse tipo de informação. E vou começar dizendo pra você que tá me ouvindo que é muito importante que você consiga saber nomear suas emoções, que é muito importante que você consiga aprender a regular essas emoções, deixar elas mais baixinhas para que elas não subam e fiquem enormes, porque as emoções são como ondas. Se elas vierem em forma de tsunami, você não vai conseguir fazer muita coisa. Então a gente precisa começar a intervir, precisa começar a agir quando ela tá se formando essa onda, né? E para isso a gente tem que aprender a identificar. Então a terapia, ela é importantíssima para esse tipo de coisa, para que a gente possa conseguir conviver melhor em sociedade, para que a gente não leve as coisas pro pessoal, né? Para que levando as coisas pro pessoal, a gente perceba que a gente levou pro pessoal, né? E deixe as pessoas livres para viver e fazer escolhas. Nós nos tornamos pessoas mais interessadas e mais interessantes quando nós conhecemos melhor a nós mesmos. Eu gosto muito da escola filosófica chamada estoicismo, e uma das máximas do estoicismo é: você precisa se conhecer, conhece a ti mesmo, né? A psicologia deriva da filosofia e tem outros interesses que, quando a gente vai associando esses estudos, deixam as coisas mais claras para nós. Mas um outro grande passo importante, se você não tem grana para fazer terapia, é encontrar literaturas que façam você conseguir entrar um pouco mais em quem você é, naquilo que te dói, conversar com outras pessoas que gostam desses assuntos de desenvolvimento pessoal, se afastar daquelas pessoas que trazem apenas confusão, invalidação, emoções difíceis de sentir como raiva, angústia, preocupação, ansiedade da sua vida. Toda essa movimentação, ela é importante e ela faz parte do processo de desconstruir e reconstruir um espaço mais saudável. Então, as pessoas que fazem terapia, elas não têm todos os problemas resolvidos. As pessoas que fazem terapia têm mais ferramenta para analisar o que está acontecendo, saem mais do piloto automático, conseguem se sentir mais ativas no processo de tomada de decisão e talvez, por isso, se sintam mais conectadas com quem elas resolveram ser. Às vezes a gente tem muitos comportamentos, tipo, eu sou uma pessoa que gasta muito dinheiro, e aí daqui a pouco a pessoa está se chamando, eu sou descontrolada. E esse rótulo vira quem a pessoa é. Então, se eu sou descontrolada, não há nada o que fazer em relação a isso, eu vou continuar gastando. Mas quando a gente pensa, nossa, eu tenho vários comportamentos de gastar dinheiro, o que me motiva a fazer isso? E a gente começa a entrar no problema e encontrar as coisas por trás do que é óbvio, nossa, a vida vai mudando muito, porque daí a gente percebe que nós não precisamos ficar escravos do comportamento. A gente pode escolher outras coisas. A gente pode perceber o que nos faz mal e criar um ambiente mais saudável ao nosso redor para que essa emoção não fique lá, batendo na porta, tocando o nosso dia, a nossa vida, as nossas escolhas, tá? Então, um outro mito da terapia é que não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que, quando faz, vira uma flor de candura. Na realidade, as pessoas que estão fazendo terapia, elas se tornam pessoas melhores para si, mas às vezes piores para os outros, né? No sentido de botar mais limite em quem é sem noção, em quem desrespeita o seu espaço. E no fim de tudo isso, gente, o movimento de cuidado da terapia acaba sendo coletivo, porque quando eu consigo me relacionar melhor comigo, eu me torno um profissional mais excelente, uma esposa ou um marido muito mais atento ao que o outro tá me dizendo, eu me torno uma mãe mais colaborativa, eu me torno uma amiga que sabe dar aquilo que o outro precisa, mas também sabe guardar para si quando é necessário um tempo de solitude para se reestruturar. Então a terapia, ela não é a solução para todos os problemas, mas ela é um bom modelo, ela é um ótimo amparador para o desenvolvimento de outras habilidades que a gente precisa na vida, e isso sim facilita, né, a nossa convivência em coletividade, porque eu falo isso 1000 vezes, a gente é bicho, a gente precisa de gente, né? Não tô falando que a gente precisa de um bando de gente, mas a gente precisa daqueles poucos e bons em quem a gente se relaciona. E para isso acontecer, eu preciso conseguir entender os meus padrões. E eu sou responsável por isso, você também é. E quem não tem condição de fazer esse movimento individual personalizado, pode procurar literaturas de desenvolvimento pessoal e começar o seu processo, descobrindo, nomeando, percebendo, se indagando, escolhendo sair dessa caverna, entrando nesse espaço mais iluminado. Isso é uma coisa que te traz muitas dificuldades fazer isso sozinho. Existem plataformas onde as pessoas fazem atendimentos por valores acessíveis. Existem serviços terapêuticos oferecidos em todas as universidades que têm um curso de psicologia, né, no seu estado, na sua cidade. Então, procurem ajuda. Não fiquem sozinhos, precisando de ajuda, entendendo que, de repente, essas ferramentas elas não estão sendo úteis para você, tá? Porque eu não consigo ler, de repente eu não consigo... eu já tô num nível de angústia e estresse tão elevado e
as minhas emoções estão tão fora do controle que eu preciso de intervenção medicamentosa. Tá tudo bem se isso acontece contigo. Cuida daquilo que é mais valioso, que é a nossa mente, tá? Então, sim, você pode ser ajudado, mesmo que não seja pelos meios tradicionais. Não desiste.